Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele mesmo dia, o primeiro da semana, 2 dos discípulos de Jesus iam para um povoado chamado Emaús, distante 11 quilômetros de Jerusalém. Conversavam sobre todas as coisas que tinham acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Os discípulos, porém, estavam como que cegos e não o reconheceram. Então Jesus perguntou: o que ides conversando pelo caminho? Eles pararam com o rosto triste, e um deles, chamado Cleofas, lhe disse: tu és o único peregrino em Jerusalém que não sabe o que lá aconteceu nestes últimos dias? Ele perguntou: o que foi? Os discípulos responderam: o que aconteceu com Jesus, o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e diante de todo o povo. Nossos sumos sacerdotes e nossos chefes o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que ele fosse libertar Israel. Mas apesar de tudo isso, já faz 3 dias que todas essas coisas aconteceram. É verdade que algumas mulheres do nosso grupo nos deram um susto. Elas foram de madrugada ao túmulo e não encontraram o corpo dele. Então voltaram, dizendo que tinham visto anjos e que estes afirmaram que Jesus está vivo. Alguns dos nossos foram ao túmulo e encontraram as coisas como as mulheres tinham dito. A ele, porém, ninguém o viu. Então Jesus lhes disse: como sois sem inteligência e lentos para crer em tudo que os profetas falaram. Será que o Cristo não devia sofrer tudo isso para entrar na sua glória? Começando por Moisés, passando pelos profetas, explicava aos discípulos todas as passagens da Escritura que falavam a respeito dele. Quando chegaram perto do povoado para onde iam, Jesus fez de conta que ia mais adiante. Eles, porém, insistiram com Jesus, dizendo: fica conosco, pois já é tarde e a noite vem chegando. Jesus entrou para ficar com eles. Quando se sentou à mesa com eles, tomou o pão, abençoou, partiu e lhes distribuía. Nisso os olhos dos discípulos se abriram e eles reconheceram Jesus. Jesus, porém, desapareceu da frente deles. Então um disse ao outro: não estava ardendo o nosso coração quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras? Naquela mesma hora eles se levantaram e voltaram para Jerusalém, onde encontraram os 11 reunidos com os outros. E estes confirmaram: realmente o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir o pão.
Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Conversavam sobre todas as coisas que tinham acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Os discípulos, porém, estavam como que cegos e não o reconheceram. A vida cristã é encontrar Jesus vivo. Não é uma teoria, não é uma filosofia. Encontrar Jesus vivo, o crucificado, ressuscitado, que caminha conosco, que permanece conosco, como prometeu, não apenas na nossa mente, no nosso coração, mas realmente Ele mesmo. A vida cristã é um caminho de iluminação, de sair da cegueira, permitir que o Senhor nos abra os olhos do coração, os olhos para ver o invisível. A fé é isso, é ter acesso ao que não se pode ver, possuir já o que esperamos. Interessante, aqueles homens conversam sobre Jesus, sobre o que aconteceu, mas quando Jesus se põe a caminhar com eles, eles não reconhecem, não enxergam. Não parece muitas vezes os seguidores de Jesus que falam tanto sobre Ele, às vezes, falar sobre Ele já é uma coisa boa, não é difícil estar no meio de discípulos de Jesus que nunca falam sobre Ele, não é difícil ver tratados de pastoral, de paróquias, de dioceses, que falam de tudo menos de Jesus. Parece que Ele não importa mais. E, sobretudo, quando Ele se põe a caminhar conosco, nós não o vemos, nós não o reconhecemos, nós não percebemos Sua presença e Sua atuação viva. Quando se parte o pão, na Eucaristia já não encontramos. O que precisa? A vida cristã é justamente permitir que o Senhor que caminha conosco vá nos abrindo os olhos, vá nos libertando, vá nos ensinando, como nós afirmamos, movidos pelo Espírito com o salmista: vós me ensinais vosso caminho para a vida. É Ele quem pode ensinar o caminho para a vida, porque Ele que conhece o caminho para a vida, porque Ele é o caminho e a vida. Ele é o mestre que pode ensinar, porque Ele conhece. Ninguém jamais viu a Deus, aquele que está junto do Pai, que desceu. Ele pode nos ensinar quem é o Pai. Ele é a própria verdade. Então a vida cristã é escutar o Senhor, deixar-nos ensinar por Ele. E a via que Ele nos apresenta é conhecer as Escrituras. As Escrituras são um testemunho do alto do céu. Movidos pelo Espírito Santo, homens falaram da parte de Deus. Movidos por esse mesmo Espírito que inspira que estes homens escrevam na pobreza da nossa linguagem o testemunho, a profecia, a promessa, a explicação, a vontade de Deus, conhecer as Escrituras para conhecer Jesus Cristo. São Jerônimo já dizia: ignorar as Escrituras é ignorar Jesus Cristo, não conhecer as Escrituras é não conhecer Jesus Cristo. Vê como aqueles homens conversam sobre os acontecimentos em Jerusalém, mas eles não são capazes de discernir o significado, não são capazes de entender o que realmente ali estava acontecendo. Como hoje, acontece uma coisa e todo mundo dá mil explicações nas redes sociais, nas televisões. Quanta insensatez! Sobretudo quando se trata ainda mais do mistério da nossa vida, o mistério da nossa peregrinação na terra, porque sim, nós somos migrantes. São Pedro nos falou hoje, na segunda leitura, Vivei então respeitando a Deus durante o tempo da vossa migração neste mundo. Nós somos migrantes, nós somos peregrinos, nós não temos aqui pátria definitiva. Ao celebrar, ao viver a experiência da morte dos amigos, das pessoas próximas, ao nos deparar com o fim
Nós percebemos que aqui não temos morada definitiva. Nós estamos migrando, nós estamos em caminho. Interessante, parênteses, o significado da palavra paróquia, né? Paróquia significa, né, um lugar, um abrigo, uma casa do lado para receber os paróicos em grego. Significa, o que é o paróicos? É o migrante, é o peregrino que não está na sua terra, o que está em caminho para um outro lugar. Então a paróquia é aquele lugar que abriga os peregrinos, abriga os migrantes para serem alimentados, para serem ensinados sobre qual caminho assumir, tomar para chegar lá onde nós somos esperados, chegar lá onde aquele que nos ama nos prepara um lugar. Para isso precisamos das Escrituras. Lembram? Não faz muito tempo, quando víamos os magos à procura do Senhor, do rei que havia chegado. Onde está? Como é que tem a estrela, tem os seus estudos, mas para encontrar Cristo precisam ouvir a profecia, precisam ouvir as Escrituras. Para reconhecer o Senhor no sinal da Eucaristia, nós precisamos da palavra de Deus. Então a própria proclamação da palavra de Deus antes da liturgia eucarística não é uma mera preparação, como se fosse algo secundário. É o próprio Senhor que, pela igreja, nos apresenta esses textos sagrados, onde está escondida, onde está revelado, onde se apresenta uma inteligência para abrir os nossos olhos, para quando chegar o Senhor na Eucaristia, nossos olhos se abrirem. Aqui o coração deve ser ardido pelo testemunho do amor de Deus, que vem a nós para nos ensinar o caminho para a vida, porque nos abre o caminho para a vida, porque nos quer oferecer sua vida, porque nos abre o seu caminho, porque nos ensina a verdade. Tudo isso está em Jesus. Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Para isso, conhecer as Escrituras. Ouvimos na primeira leitura o testemunho de Simão Pedro, o apóstolo, que se torna para nós, para a igreja desde o começo, critério de Cristo, quando eles afirmam para os discípulos de Emaús: realmente o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. O testemunho do ressuscitado que passa pela igreja. São Pedro falou na primeira leitura, explicando, ele entendeu, movido pelo Espírito, os acontecimentos. E como é que ele faz? Cita as Escrituras, cita o Salmo, todos esses textos anteriores a Jesus, que revelam de modo tão claro, se nos deixamos ensinar pelo Espírito, pelo testemunho do ministro da igreja, como o Senhor preparou este caminho. Olha como Jesus fala aos discípulos de Emaús, com a censura: como sois sem inteligência e lentos para crer tudo que os profetas falaram. Meus irmãos, o caminho da vida cristã é um caminho também de crescer na inteligência da fé, ouvindo os profetas. E aí diz São Lucas, começando por Moisés, passando pelos profetas, Jesus explicava aos discípulos todas as passagens da Escritura que falavam a respeito dele. Precisamos de Jesus, Ele pode nos mostrar o caminho. Quando Filipe perguntou: como sabemos o caminho? Quando na verdade Tomé pergunta, como sabemos o caminho? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Nós precisamos de Cristo. Cristo não é mais um em meio a tantos mestres espirituais. Ninguém vai ao Pai senão por mim. E Jesus nos ensina abrindo-nos as Escrituras. Significa o quê? Que agora você tem que fazer curso de teologia? Que você tem que fazer curso bíblico? Talvez não. Pode até fazer, mas às vezes nem precisa, porque tem gente que faz esses cursos bíblicos de teologia, fica pior do que antes, porque se acha entendido, que se acha sabido, que acha que já entendeu tudo, como se fosse um mestre espiritual. O Senhor se revela aos pequeninos, aos que se deixam ensinar, aos que se deixam conduzir, aos pequenos. Pequeno não é espírito de coitado, não. A gente tem que, com humildade, abrir a Bíblia que você tem na sua casa, todos os dias. 1 minuto, eu estou diminuindo. Quando eu cheguei aqui à paróquia, eu pedia 10 minutos, estou pedindo 1. Abrir o seu tempo, abrir a sua vida,
abrir a sua mente, o seu coração, sua inteligência, para que o Senhor te ensine quem Ele é, te ensine quem você é, te ensine o caminho para a vida. Vê que beleza, é isso que o Senhor quer dar para nós, é esse o sentido da igreja, por isso que precisamos da igreja, porque precisamos do partir o pão, a fração do pão, a Eucaristia, porque precisamos dessa palavra que não é inventada por nós, que não vem de nós, porque o Senhor nos quer dar a sua vida. Abramos, irmãos, a nossa vida, a palavra de Cristo, abramos nossa vida para o Cristo, esse amigo que caminha conosco, reconheçamos os seus sinais e, acolhendo a sua palavra, sejamos capazes de ler, entender e discernir os acontecimentos para não nos deixarmos perder. Junto a vós, felicidade sem limites. Que beleza essa proclamação que dizemos a nosso Senhor, que agora tem um rosto e um nome: Jesus. Junto a vós, Jesus, felicidade sem limites. Mesmo nas circunstâncias mais complicadas, nossa felicidade, nossa paz não depende das circunstâncias que até nos afligem, que até nos afetam, porque não somos anjos, mas nós sabemos, o Senhor caminha conosco. Vamos dar tempo para Ele, para que Ele nos ensine o caminho para a vida. Um instante de silêncio, rezemos.